tem um super-herói. Qual é o seu super-herói? O meu super-herói, eu estava falando que o meu é o Lanterna Verde, que eu gosto muito do Lanterna Verde, gosto do autor, gosto também da Mulher Maravilha, amo a Mulher Maravilha, e gosto do Super-Homem, né? Do Superman. E, então, assim, quem é que não tem o seu super-herói? Fala aí, Jé, qual é o seu super-herói? Qual é o seu super-herói? A Jéssica, a Dalzija, qual é o seu super-herói? Dos filmes. Minha mãe, ela não vê muito isso, não, mas... Olha lá, a Jéssica colocou que é o Homem-Aranha. Qual que é o seu? Eu? Tem vários, mas gosto da Mulher Maravilha, do Batman, do Super-Homem, desses aí. A Grace chegando agora, Grace, que delícia, maravilhosa. Ô Grace, já coloca aí qual é o seu super-herói ou a sua heroína. Eu já falei que o meu é o Lanterna Verde, o meu é o Superman e a Mulher Maravilha. Tem o Homem de Ferro também. Capitão América. São vários, tem vários, né? Alguns A Jéssica colocou que é o Homem-Aranha. Grace, se tá chegando, meu amor, seja bem-vinda. Mete o seu dedinho aí nesses coraçõezinhos. Compartilhe no aviãozinho com pelo menos mais umas 3 ou 4 pessoas que você conhece para ela correr aqui para a live. Gente, mas por que eu tô falando assim, né? E pedindo para você colocar qual é o seu super-herói? Porque quando a gente é criança, a criança ela ama o super-herói dela. Eu coloquei isso lá no feed um pouquinho. Depois, com o passar do tempo, quando ela vai se tornando adulta e tal, e ela começa, ela descobre os defeitos, as falhas, as fraquezas e os macetes dos super-heróis, então ela meio que desencanta. Nós aqui que citamos os nossos super-heróis, é porque a gente tem uma mente aberta e a gente conversa sobre os nossos super-heróis. Eu sento com os meus filhos para assistir super-heróis. Mas o que tem a ver, Eliana, você dando essa introdução do nosso momento, do nosso devocional, desse nosso momento de graça hoje? É porque Jesus, ele é o nosso perfeito herói. E ele jamais vai nos decepcionar. Jesus é o nosso perfeito herói. Se você analisar bem, todas essas histórias, todos os super-heróis criados, os insights vêm, gente, das Sagradas Escrituras. Os insights vêm do herói dos heróis, que é Jesus Cristo. Eu poderia ficar aqui, que eu sou assim, vamos colocar entre aspas, sabe? Como uma chocólatra por filmes, por bons filmes. E eu poderia citar aqui para você diversos temas de filmes onde os insights foram tirados da Bíblia Sagrada. E vocês sabem muito bem disso. Então, assim, por que eu trouxe? Porque o nosso tema hoje, Jesus Cristo é o nosso perfeito herói. Nele não há sombra de dúvidas. Nele não há falhas. Nele não há decepções. Então, aqui, já adentrando, aqui nos Cantares de Salomão, no livro de Cantares de Salomão, um livro maravilhoso, um livro de romance, né? Para quem gosta de romance, pode ler Cantares de Salomão. No capítulo 5, versículo 16, está escrito: o seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Quem é este, gente? É Jesus Cristo, o herói dos heróis. Ele é isso aqui, ele é muitíssimo doce. Ele é totalmente desejável. Ele é totalmente amado. Como um louvor que diz, totalmente digno. Assim é ele. Só que você vai perceber que aqui nessa conversa, e você tem total liberdade de se interagir, de fazer perguntas, se você quiser, você vai perceber que ele não é só
totalmente amável, totalmente desejável, totalmente voz mansa. Você vai perceber que ele não é como o criado, né, em Hollywood, aquela imagem, e como algumas religiões, aquele homem meio que até assim, com feições de mulher, né? Não, você vai ver que não. Você vai ver que ele é cordeiro, mas ele também é leão. Sabe? Você vai perceber que ele tem todas essas prerrogativas de uma pessoa doce, desejável e tal, mas ele também é leão. E você pode se abrir com ele. Ele quer que você seja sincera, sincero com ele. Ele ama que nós nos abrimos para ele. Ele ama que nós trazemos para ele nossas dificuldades, nossos momentos difíceis. Ele ama que nós o coloquemos, sabe, a par do que está acontecendo. Eu falo assim para ele, ó, vem comigo, Jesus, vem comigo nessa questão, meu rei, vem comigo nessa questão. Tudo que eu faço, tudo que eu escrevo, tudo que eu posto, sabe, assim, aquelas questões que às vezes fica bem crítica, eu falo para ele, Jesus, vem comigo, Jesus, vem comigo. Então, ele é o nosso herói. Nós podemos aqui nesta terra ter heróis, né? Nós podemos, sim, para os meus filhos, o herói deles, depois, antes desses heróis, é o pai deles. Nós podemos ter, nós temos heróis fora das telas. Eu tenho pessoas que eu gosto de ser, nossa, esse é o cara, né? Eu gosto, mas jamais me esquecendo que eu tenho um herói dos heróis. Romatias está entrando! Sejam muito bem-vindos aqui entre nós. Já vai colocando aí qual que é o seu super-herói. A paz do Senhor Jesus Cristo, graça e paz na sua vida. Graça e paz. Gente, que delícia! E aí, Ale, você pode interagir com a gente um pouquinho nesse momento? Você pode falar deste herói que é Jesus Cristo? Sou eu, a Cássia. Cássia! Seja bem-vinda, Cássia! Que maravilha, seja bem-vinda. É muito bom quando coloca esse nome, né? Que a gente pode se interagir muito melhor. Cássia, meu amor, uma tarde de bênçãos para você. Já se interaja com a gente, tocando nos coraçõezinhos. Se interaja, compartilhando no aviãozinho, com alguém, com uma pessoa que você acredita que ela vai receber dessa unção, dessa graça. E, Cássia, a gente está falando sobre heróis. Se você tem um super-herói das telas de Hollywood, você pode escrever aí, que aqui quem já entrou já colocou. Aqui tem pessoas que falou que gostam do Homem-Aranha, tem pessoas que falou que gostam da Mulher Maravilha, que gosta do Homem de Ferro. E por que, Cássia, nós fizemos assim? Olá, Duda! Olá! Por que nós fizemos assim? Para mostrar que todos esses heróis são maravilhosos, mas eles têm as suas fraquezas, eles têm lados que nos decepcionam. Mas existe um herói dos heróis, que é o nosso tema de hoje. Jesus Cristo, nosso perfeito herói. Perfeito, perfeito. Que traz para nós bênçãos, que traz para nós força, que traz para nós bom ânimo. Esse super-herói que é um gentleman, que ao mesmo tempo que ele é, como diz aqui em Cantares de Salomão 5,16, totalmente desejável, muitíssimo doce, amável, nosso esposo, porque somos as filhas, né, a igreja, Jerusalém de Deus. Ele também é cordeiro e leão. Ele nos defende, ele entra na frente, mas quem vai falar agora um pouquinho sobre isso é a nossa amada Alessandra. Seja bem-vinda, Alessandra. Um e-book maravilhoso aí bombando sobre mentalidade, sobre
metanoia, transformação da mente. Se apresenta, meu amor. Amém. Então, eu sou a Alexandra. O pessoal que já está acompanhando a gente, né, já viu a gente falando aqui, né, aqui é minha mãe, a Dalgisa. Nós três, né, estamos nesse propósito aqui todo domingo. E falando sobre, continuando, né, pegando aí o seu gancho para falar sobre Jesus, que verdadeiramente ele é o nosso melhor amigo para nós conversarmos, e ele almeja que a gente seja sincero com ele, conversa com ele, se abra com ele sobre nossas dificuldades, porque o herói, né, a figura do herói é aquele que protege, que salva, né? O herói sempre é o salvador. Estou falando assim de filme, né? A representação de filme. Sim. O herói, ele salva as pessoas, ele ajuda as pessoas. Ele, quando alguém está em perigo, ele chega bem na hora para socorrer, não é? Só que, como ele falou, eles são falhas, né? Eles, primeiro porque como que eu posso falar? Uma figura, né? Uma figura que criaram. Então, assim, retratam eles também como pessoas que falham, né? Nos filmes. Mas qual a diferença do nosso Senhor Jesus? Porque eu até lembrei, enquanto ele estava falando, de um desenho que eu vi, não sei quem criou, mas foi perfeito, eu cheguei a compartilhar uma vez, não sei se ele já viu, de todos os super-heróis juntos, né? E Jesus bem no meio, contando a história dele, ele fala, e a frase que fala, tá lá no desenho, foi assim que eu salvei o mundo. Né? Tipo assim, porque todos salvaram o mundo, né? Aí Jesus conta a história dele, né? Como que ele salvou o mundo? Eu morri por toda a humanidade e ressuscitei ao terceiro dia. Foi assim que eu salvei o mundo, né? Tá, essa frase bem assim. É um desenho que estava percorrendo um período aí, as redes sociais, todo mundo compartilhando, né? Todos os crentes cristãos compartilhando. Eu cheguei a compartilhar também. Talvez eu tenha até salva, mas é muito bonita essa imagem de todos os super-heróis, de todas aquelas, quem gosta, né, de super-heróis sabe identificar, né? Todos da Marvel, da DC, todo aquele grupo lá. E Jesus no meio contando a história dele e falando, foi assim que eu salvei o mundo. Foi assim que eu salvei a humanidade, né, o ser humano. Porque Jesus é o perfeito herói. Realmente ele não falhou, ele não errou, ele não pecou, ele não houve pecado, porque ele carregou os nossos pecados, né? Ele salvou o mundo, toda a humanidade, ao morrer na cruz. E nele nós encontramos socorro, ele é o socorro bem presente na hora da tribulação, né? Ele nos socorre quando nos falta quem ajude, ele vem e nos ajuda com consolo, enxugando as lágrimas quando estamos tristes, podemos chorar aos pés dele, que ele enxuga as lágrimas, podemos nos alegrar, que ele se alegra com a gente, podemos falar com sinceridade, nos abrir com ele de todo o coração, que ele sempre vai estar ali pronto a ouvir, ele ouve a nossa oração, né? E quando a gente parece que a gente está falando e parece que ele não está ouvindo, é mentira, não acredite nisso. É um pensamento mentiroso aí, que não vem dele, porque ele sempre nos ouve. Ele sempre nos ouve quando nós conversamos com ele, mesmo que seja baixinho, ou até em pensamento. Se num momento eu não puder abrir a boca, mas até em pensamento ele sabe. Se eu falar com ele ali naquela hora, ele entende tudo que a gente passa e sente também. Eu costumo falar assim, que Deus também conhece os nossos sentimentos. Jesus, quando morreu na cruz, ele sentiu dores, tanto física como emocional. Então, ele entende que o ser humano sente. Ele entende o momento de dor, quando aquela pessoa está passando uma dor física, uma dor emocional, qualquer tipo de dor. Ele entende porque ele sentiu também lá na cruz. Ele sentiu toda a dor física, como a dor emocional, porque ele foi humilhado, né? Então, ele sentiu todas as dores que a gente... eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Jesus passou pior.
E foi a sua dor, e foi a minha dor, e foi os nossos problemas que ele levou lá na cruz. Por quê? Porque para que hoje para que hoje nós venhamos ter a saúde dele em nosso corpo, para que a gente venha ter a vida dele na nossa vida hoje. E a vida dele é tudo, tanto a vida financeira abençoada, como a nossa saúde, como toda a nossa casa, a nossa família também. Porque ele quer que as famílias sejam unidas, que os casais sejam unidos, que os irmãos, os filhos sejam unidos, os pais e os filhos sejam unidos. E ele é o perfeito amigo. Tanto que... E Ale, pra gente... herói, né? Mas perfeito amigo também. Eu ia falar perfeito herói. Pra gente experimentar esse lado dele, né? Ele só espera que nós nos aproximemos, né? Ele só espera que a gente confia que ele é alguém com quem a gente pode mesmo contar. Mas antes de você falar mais um pouquinho, deixa eu dar aqui um boa noite, né? Uma tarde de bênçãos para Lins, essa mulher extraordinária. Eu amo. Vocês me veem assim chique, gente. Tem Lins por detrás, tá? Lins, eu te amo, Lins, eu te amo. Eu te amo. Vocês me veem assim com toda adornada, assim, sabe, gente? Muito chique. Tem a Lins, tem Lins por detrás. Lins, gratidão eterna, Lins. Entrou também como é que chama aqui? A Ana Souza. Seja bem-vinda, tá entre nós. Nós estamos falando, a Ale vai continuar falando, interagindo mais um pouquinho com a gente, mas você que está chegando, o tema de hoje, do nosso momento, do nosso devocional, é que Jesus, ele é o nosso perfeito herói. Nós temos herói, nossos filhos. Eu amei aí que as mães desse momento se interagiram, dizendo, aqui em casa é o Homem-Aranha. Né? Eu me interagi dizendo que o meu é o Lanterna Verde, que eu gosto muito desse filme. Eu gosto muito do filme Lanterna Verde. Nossa, gosto muito. Gosto muito da Mulher Maravilha, né, gente? Que a gente faz até aquelas poses para se sentir, né? Da Mulher Maravilha. Gosto do Superman, principalmente do antigo, né? Com o Christopher, não sei das quantas. Então, assim... Sim. A gente tem, se você quiser escrever aí, né? Escreve com seu dedinho aí, o herói. Mas por quê? É uma questão de interação, mas sabendo, sabe, que Jesus Cristo, ele é o nosso perfeito herói. E esse devocional, ele mostra, começando em Cantares de Salomão, capítulo 5, verso 16, depois vocês podem conferir nas suas Bíblias, que mostra a pessoa de Jesus Cristo doce, que ele é doce, ele é totalmente desejável, amável, ele é nosso esposo, como nós, igreja, filhos e filhas de Jerusalém. Porém, ele tem esse lado, mas não é para nós o vermos como ele é retratado, muitas das vezes, nos filmes de Hollywood, como ele é retratado em imagens, né? De algumas determinadas religiões, como se retrata ele como afeminado, fraco. Não, gente, ele não é. Ele é cordeiro e leão. Ele é cordeiro e leão. Ele traz para nós força, ele traz para nós vida. Ele nos defende, ele é nosso irmãozão mais velho que entra na frente. E ele está preocupado, sim. Vamos botar esse preocupado entre aspas, né? Que nosso Pai, nosso Jesus não tem preocupações. Mas ele está zeloso. Quando a gente chora, ele chora. Quando você chora, você sabia que ele chora também? Quando você está sentida, ele sente também. Sabe, tem um louvor que vem à mente agora tão antigo. Ele chora quando você chora. Sente a sua dor e o seu sofrer. Padeceu, morreu lá numa cruz. Por amor fez tudo por você. Eita, Butinho, né? De lá do baú, né? Gente, ele chora. Ele sente, sabe? Por quê? Porque ele é como a Alessandra estava colocando aqui para nós, interagindo com a gente. Ele ama, sabe, que nós nos acheguemos, abrimos o coração com ele, gente.
você pode ser totalmente sincero e sincero. Talvez nós aqui, principalmente eu, Alessandra e Dalzis, que estamos aqui, né, tipo assim, dando cara a tapa na live, talvez a gente esteja assim, vou botar entre aspas, com certo disfarce, né? Eu mesmo, quando eu ponho minhas joias, né, meus colares, meus brincos, meu batom, eu me sinto um pouco mais né, um pouco mais forte. Mas com ele, sabe, não precisa. Ele fala assim, amada, ele é como meu marido, Jesus é como meu marido, sabe? O marido fala, filha, o que vale é o conteúdo. Jesus também, sabe? Jesus é mais ou menos assim, gente. Ele fala, o que vale é o conteúdo. Então, com ele, a gente pode ser sincera, porque ele é o nosso herói, gente. Ele é como aquele Superman, sabe? Que salva, né, a mocinha, que pega a gente no colo. Gente, ele nos levanta quando a gente está para baixo, tá? Ele levanta você. Mas, Ale, fala aí mais um pouquinho, interage mais um pouquinho para a gente passar para a Dalzisa, vai. E você aqui, faz pergunta para a gente, conversa, põe coraçãozinho, põe emoji. Pode mandar. O Instagram entender que essa live é top. Pode mandar aviãozinho aí, convidando mais pessoas. Isso, gente. Faça isso. Eu tô mandando aqui. Sim. Isso. Tá com dúvida? Que live é essa e tal? Pergunta aí, que eu paro e converso um pouquinho com vocês. Neu chegando. Mandei para mais algumas pessoas aí. Já entrou mais gente aí. Olha só. Só para completar, eu iria falar um pouquinho também do leão, né? Que Jesus, né? Uma coisa muito boa que você falou, que Jesus, ele é o leão. Por quê? A figura do leão é uma figura de uma pessoa forte, né? E eu gostei da parte que fala no devocional, que nós estamos comentando sobre ele, que Jesus, ele não é fraco, ele não é uma imagem daquela pessoa dócil, né? Jesus, tadinho dele, morreu numa cruz. Que dozinha de Jesus. Não. Jesus foi forte, foi corajoso, ele foi como um leão. Lá em Provérbios, é um versículo que Deus, ele mostra que nós temos que ser como Jesus foi. Aqui em Provérbios 28:1, que fala que o justo, ele é intrépido como um leão. Porque Jesus, ele foi isso, ele foi intrépido como um leão, ele foi ousado, morrer numa cruz por nós. Ele ali, com certeza veio vários pensamentos na mente dele, mas ele venceu o medo, venceu pensamentos negativos, e ele passou, e nós, né, nossos problemas, né, não chegamos às vezes nem perto do que Jesus passou, com certeza não. Jesus, ele passou por muito mais, mas uma coisa que nós temos que guardar no coração, que é um pouco que eu falei um pouquinho antes, é que Jesus, ele fez isso por nós e ele carregou tudo ali por nós. Não era dele os pecados, não era dele os problemas, eram nossos. Por isso que a gente não tem que olhar para Jesus como uma pessoa, como aquela figura passiva. Ele foi humilde, ele foi passivo, sim, mas ele foi forte, ele foi justo, aliás, eu estou falando naquele período que ele passou pela terra, mas ele continua sendo porque ele está vivo, ele ressuscitou. E ele foi forte, ele foi ousado como leão, por isso que a gente fala que ele foi o cordeiro, porque morreu na cruz, e ele é o leão também, porque está escrito lá em Apocalipse, eu até anotei o versículo, mas eu não vou ler, mas você leia depois a sua Bíblia, Apocalipse 5:5, que fala que ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão, ele representa a gente como um leão. Ele está ali para enfrentar junto com a gente as adversidades, problemas, porque ele enfrentou uma cruz. Ele carregou todos os problemas, dificuldades numa cruz. Então, se ele venceu, irmãos, e ele tá com a gente está com ele, nós podemos vencer. Olha, pessoal, nós podemos vencer, nós podemos conquistar, nós podemos ter uma vida, sim, abençoada, reinar nessa terra, porque somos, sim, do reino de Deus, do reino de Jesus, fazemos parte.
desta vida com Jesus, e temos que reinar, e vamos reinar nessa terra, porque Ele está com a gente. Ele reina e nós também reinamos, né? E olha que maravilha. Ele reina, nós também reinamos. Isso. E nós não podemos ter aquela mente, sabe? Aquela mente de que, ai, Jesus é santo, Jesus, ai, meu Jesus Cristinho. Gente, não. Cordeiro e leão. Isso mesmo. Ele é seja forte. Muito bem-vinda. A Neu chegou agora, a internet dela estava dando um crepe lá. Maravilha, que já consertou. Somos feitos para governar. Isso e outra mesmo, coisa, vocês imaginam Jesus Cristo, gente, entrando num templo, pegando um chicote, descendo o raio naquela gente que estava fazendo do templo, daquele local de adoração ali, de intimidade com Deus, fazendo um local de vendas e tal, né? Então ele chegou e foi tirando o chicote. Eu fico imaginando assim, sabe? Eu fico imaginando, nossa, porque ele volto a repetir, ó, ele é doce, totalmente desejável, todos o desejam, amado, e nosso esposo, né, dos filhos, das filhas de Jerusalém. Eu fico imaginando ele sacando um chicote ali, descendo o rei. Eu fico imaginando ele falando, sua raça de cobra, sua raça de víbora. Nossa, mas cadê aquele Jesus que é manso e humilde de coração? Governo. E tal como ele é, assim somos nós também. Nós somos cordeiros e leões. Isso. Nós ele tinha compaixão. Nessa live, assim é. Isso. Jesus tinha compaixão, né? Compaixão das pessoas. O ter compaixão é diferente, não é ter dó. É sentir a dor do próximo, que realmente ele levou as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele levou todas as dores. Então, realmente, ele teve compaixão. Mas ele foi justo e forte, e ele foi ali, ó, intrépido. E é assim que nós temos que ser, como Jesus foi, nessa terra, em nome de Jesus. Maravilhoso. É isso mesmo, meu, exercendo a autoridade. Tem até um livro que diz, conheça a sua autoridade, a autoridade do crente. A autoridade do crente, o cristão que tem aparência, que leva a Cristo consigo. Primeira carta de João está escrito, como Jesus é, assim somos nós. Nós somos Jesus aqui nessa terra. Não vivemos mais nós, mas Ele vive em nós. Então, nós temos esse lado, sim, cordeiro. Somos mansos e humildes de coração. Sabemos falar, nos comunicar, mas nós também somos leão. Nós defendemos nossa família, nós defendemos aquilo que é nosso. Nós somos intrépidos. Você colocou muito bem, amado. Gratidão. Nós somos intrépidos para resolver, para conquistar. Nós não desistimos. Neuvira colocou, somos, entre aspas, cristinhos. É isso mesmo. Filho de peixe, peixinho é. Assim Sim. somos nós. Gratidão. E a Dalzija, que o tempo está passando. A Dalzija, minha querida, qual é o seu transbordo? Oi, gente. Vamos lá. Eu quero ler uma partezinha da Bíblia. Mas eu não estou vendo os corações. Cadê os corações, pessoal? Pega seu dedinho aí. Não vai doer o dedo. Vamos mandar os corações. Então, mas eu vou fazer uma parte aí. Aqui em Marcos capítulo 4, no versículo 37. Tá? Vou ler, tá? Diz assim. Pode ler. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchiam de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertando-nos, dizendo-lhes: Mestre, não te importa que perecemos? E ele despertando, respondeu:
repreendeu, melhor dizendo, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Gente, esse não precisa falar quem é, né? É o herói dos heróis, é o grande herói, e não tem ninguém maior que ele. Agora imagine quem faria isso. Acho que nem o Homem-Aranha ele faria isso. As aranhas dele ia cair por terra, viu? Ou seja, qualquer nem homem de ferro, ninguém conseguiria estar no mar da Galileia, uma água impetuosa, ondas subindo, e ele deitado, dormindo, descansando, né? Ou seja, parece que esse Jesus não tem noção do perigo, não entende que é muito perigoso o mar, né? Até porque os barcos naquele tempo não eram barcos, né? Digamos assim, feito com material bastante, né, sustentável, ou seja, que poderia aguentar uma multidão de água, muitas águas, poderia se quebrar. Nada disso passou na cabeça de Jesus, meu Deus do céu, né? Mas os discípulos fizeram algo que qualquer um de nós faria, gritaram: "Oh, Senhor, ajuda-nos, não se importa, olha, não se importa que nós perecemos." Só que, se você for ver aqui no versículo 35, diz assim: "E naquele dia sendo já tarde, disse-lhes: passamos para outra margem." Quem disse isso? Jesus. Falou: passamos para outra margem. Ou seja, porém, esta palavra foi esquecida. Porém, Jesus, quando ele descansou, ele entendia, ou seja, claro que ele sabia o que ia acontecer, mas suponhamos o seguinte, que o dever dos discípulos era guardar aquela palavra. Que a tempestade veio, né? Porque Jesus estava no barco, né? Mas só que Jesus estava dormindo. O que é que Jesus quer nos ensinar com isso, pessoal? Jesus quer nos ensinar que nós devemos confiar quando os tempos não estão bons, quando as ondas estão tentando cobrir. Porque está escrito lá em Isaías que nós passaremos pelas águas e as águas não submergerão. Passaremos pelo fogo e o fogo não nos queimarão, como aconteceu, né? Entramos na cova dos leões, que nem Daniel, e o leão não vai. Deus vai enviar o anjo para fechar a boca do leão. Ou seja, o que acontece? O comportamento de Jesus é um comportamento contrário dos homens. Então, muitas vezes você está nessa condição, né? Parece que você está vivendo uma tempestade, sabe? Ele já andou de barco, aquela tempestade que parece quebrar o barco, né? Então, você deve ficar louco, desesperado, não. Você deve confiar. Qual foi a palavra que Jesus falou? Né? Ele disse que passamos para o outro lado. Se Jesus já tinha falado passamos, é porque iriam chegar do outro lado. Jesus esperava que eles fossem pessoas que fizessem exatamente o que ele já deveria estar praticando. Repreender o mar, que nem Jesus fez. Repreender o vento. Mas se você for ver, aqui, isso está no devocional, né? Dizendo que Deus, ele não sentiu medo. Ele é 100% homem e é 100% Deus, né? Ou seja, ele está no devocional. Será que Deus sentiu medo? Será que Deus teve aquela, como que diz, aquela falta de consideração pelos discípulos? Problema deles. Eles que se danem. Eu vou dormir meu sono. Interessante que a almofada de Jesus não deve nem ter molhado, né? Porque ele continua dormindo. Mas o que Jesus quer nos dizer? Ele quer nos ensinar. Quando nós estamos enfermos, que é uma tempestade, temos que passar para a saúde. Quando nós estamos vivenciando um problema de miséria, temos que passar para o outro lado, que é o lado da prosperidade. Quando a família parece que tem um vento do inferno querendo destruir, é traição, é perturbação, é coisas que vêm para a pessoa desconfiar que um está traindo o outro. A gente não deve ficar simplesmente aceitar isso, não. A gente deve acreditar e repreender o demônio, porque ali era um demônio, ele, ó. Se você vê, minha amada, olha, diz assim, ó, no capítulo 5, diz assim, ó: e chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Aí você já sabe, existia um homem lá, chamado
lá nessa cidade de Gadá, que ele tinha pelo menos 2.000 demônios. Mas não precisa nem eu te perguntar. Nem eu te perguntar. Uma legião. Quem foi uma legião? Quem foi que mandou aquele vento? Foi o mesmo demônio que estava no homem que mandou o vento para impedir que Jesus e os discípulos chegassem do outro lado. Saiba, meus amados, que quando você está enfrentando um problema, você tem que fazer tudo para chegar do outro lado. E não precisa você se desesperar. Quando eu falo fazer tudo, é simplesmente acreditar em Jesus, guardar a palavra que Ele te deu. Vamos chegar do outro lado sim, não importa o que aconteça. E Jesus, quando chega lá, o demônio já vem. Por que você vem me perturbar? Ou seja, sempre lembre que a tempestade, ela não tem poder para te destruir. Sempre tem um outro lado. Guarde isso com você. Jesus nunca vai ficar feliz com a sua destruição. Jesus, ele não quer que você afunde não, viu? Jesus quer simplesmente que você triunfe, que você chegue do outro lado. Porque do outro lado tem coisa boa. Do outro lado tinha salvação para aquele homem. Mas o demônio não queria que aquele homem fosse salvo, uma legião. Né? Tanto que Jesus foi expulso de lá. Adalzija, que tremendo. Eu tô vibrando, gente. Ó, dá glórias, dá aleluia. Manda alguma coisa aí, gente. Manda um emojinho aí, pelo amor de Deus. Manda um foguinho. Manda um foguinho. Porque, gente, é verdade, gente. É impressionante. E da mesma forma hoje, sabe? Da mesma forma hoje, o inimigo de nossas almas, que é o cão, que já é um derrotado, que está debaixo dos nossos pés, ele é que faz de tudo para a gente desanimar, para a gente não prosseguir, para a gente não ir para frente. Mas nós nos revestimos, e é necessário nos revestirmos da nossa armadura, que é Cristo. E não se esquecer, ele é esse herói que vem mesmo, ele vem com tudo ali, ó. Ele vê um vislumbre na gente de fé, um pequenino grãozinho, né, de fé na gente, uma porção de fé na gente, uma pequena fé é o suficiente para ele entrar e fazer uma mudança naquilo que está estranho, naquilo que não está legal, naquilo que não está coincidindo, que não está batendo com o que está escrito. Isso é tremendo, gente. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso herói, nosso Galileu. Esse é o nosso Galileu. E nesses dias de hoje, você vê, há um impedimento. Por quê? Esta graça, Jesus é nossa graça, nosso favor, que nenhum de nós merecíamos. Jesus, ele é essa graça maravilhosa. Nos dias de hoje, as pessoas não querem essa simplicidade. As pessoas não querem essa simplicidade. As pessoas querem fazer um voto. As pessoas querem que algo inusitado. Ah, tá, para eu conquistar. Como é que é? Tal. Gente, é receber, é compreender esse Cristo maravilhoso, 100% homem, 100% Deus. Por quê? Por que 100% homem e 100% Deus? Porque como homem, ele passou por todas as coisas que nós passamos para que nós hoje viéssemos vencer as tentações, as enfermidades, aqueles castigos que era para nós. Estava lá sobre ele, 100% Deus. Por quê? Porque ele levou sobre ele. Ele levou sobre ele. Aqui, amados, vamos ter momentos difíceis. Quem não quer ter momento difícil, quem não quer ter momento de adversidade, então peça para morrer, filho. Peça para morrer. Nossa, tá entrando um amiguinho aí, Santiago. Santiago é uma graça de ser humano, eu sigo ele lá. Gratidão, Santiago. Nós estamos quase no finalzinho, filho, mas você Santiago. pegou um pouquinho. Ele pegou um pouquinho aí. Seja bem-vindo. Muito bem-vindo, muito bem-vindo. Gente, eu acho que é isso, gente. Vou colocar um louvor aqui para nós fechar. A Dalzija, que tremendo. A Lê, que tremendo. Eu tenho quase certeza, que esta live mexeu com os nossos ouvintes, com os nossos participantes, com os nossos telespectadores. Gratidão eterna para vocês que se interagiram, que esteve aqui conosco.